Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 9 de abril de 2022. E para bem vivermos a palavra de hoje, peçamos a luz e a força do Espírito Santo de Deus. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. O Evangelho hoje é de João, capítulo 11, versículo 45 a 56. João 11, 45 a 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente no campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a Páscoa está se aproximando. A Páscoa está se aproximando e este Evangelho nos deixa muito claro que o povo judeu também já estava à espreita de Jesus com mais malícia agora, com mais maldade, né, na alma, querendo de fato tomar em Jesus, né? Querendo de fato prender em Jesus, querendo de fato, a partir de agora, transformar a vida de Jesus numa vida bastante difícil. Mas o que acontece? Jesus se afasta um pouco. Jesus se afasta desse povo porque ele sabe que ainda não era sua hora. E nós veremos os desdobramentos do futuro. Esse medo do que Jesus pode fazer, né? Das multidões que podem acreditar que ele é o Messias, o receio que esse povo romano estava tendo dominava muito aquele povo. Então, é muito difícil também a gente observar que Jesus estava sendo uma revolução já. Jesus estava sendo uma revolução na vida daquele povo e por isso a decisão de matá-lo, de prendê-lo. Façamos a nossa meditação. As atitudes, os argumentos que rodeiam os últimos dias da vida de Jesus, minha gente, manifestam o que há de mais obscuro no íntimo de cada ser humano. Veja, a presença de Jesus começou a incomodar aquelas pessoas. A presença de um homem que questiona, que não aceita tudo como correto, que põe o dedo na ferida, começa a questionar, começa a incomodar. Quando Jesus fazia os milagres apenas, multiplicava pães, falava de coisas bonitas, estava tudo certo. A multidão crescia, as pessoas iam até ele. Agora, quando ele começa a, de fato, dizer o que tem que ser mudado, começa a incomodar, as pessoas querem tirá-lo de circulação. E aqui, neste evangelho, aparece a figura de Caifás. Caifás, um dos príncipes dos sacerdotes, até mesmo Herodes, Pilatos, a multidão. É muito interessante fazer uma análise até psicológica destes personagens. Estes personagens aqui
nos ajudam a refletir sobre a nossa vida no dia a dia. O que se esconde no mais profundo de nós mesmos, né? Quantas vezes nós, para justificar alguma coisa, agimos de forma um tanto dura, cruel até mesmo, né? Nós podemos chegar às vezes a agir com violência, se não estivermos atentos aos nossos impulsos. Se nós não nos conhecermos profundamente, começamos a tomar decisões que não são saudáveis, que não são boas. E é muito fácil transformar as outras pessoas em inimigos. Quando apontam para Jesus, é como se estivessem também tirando deles as culpas, etc. Então, quantas vezes nós transformamos o erro dos outros ou a postura dos outros em inimizade, rivalidade, adversidades, e geramos adversários por aí. Bom, descobrir o outro é muitas vezes descobrir também o que está dentro de nós nos habitando. E este valor de descobrir as coisas boas do outro é muito importante, porque senão a gente começa a ver só o que tem de ruim nos outros e começa também a, de certa maneira, transferir lá nos outros aquilo que está em nós. Observe se às vezes você não tem visto maldade demais em alguém para fugir das tuas. Não quer dizer que é a mesma maldade, às vezes é outra, mas aí de certa forma você esquece de se trabalhar. E como é bom, né, para a alma, quando a gente encontra alguém pior do que a gente. Ah, eu não sou tão bem assim, eu sou bem melhor que aquele lá. Vocês estão vendo? Lá que tá o malvado. E de certa maneira eu fico bem faceiro, escondendo as minhas escuridões. Cuidado. Então, perante isso, nós temos que decidir pela mudança radical. Porque, no contrário, a gente vai sempre estar apontando para alguém que é pior do que a gente e querendo fazer uma decisão. Nesse caso, Jesus não tinha nada de pior do que ninguém, mas publicamente ele estava gerando um transtorno. Ele estava incomodando, então apontaram o dedo para ele. Façamos a nossa oração pedindo que Deus nos ajude a trazer para nós a luz e encontrar dentro de nós os nossos Caifáses, os nossos Pilatos, né? Os nossos Herodes internos, que tantas vezes querem perseguir os outros. Que a gente aqui dentro se resolva para ver a nossa maldade e não dos outros. Senhor, ensina-me a vencer em mim mesmo estes sentimentos que eliminam os outros da minha vida e ajude-me a compreender que ter do meu lado um irmão de fato e ver o bem que os outros fazem é muito mais valor, é muito mais agraciado do que ver as ameaças, do que ver as maldades, do que ver as fraquezas dos outros. Me ajude, Senhor, a encontrar capacidades, dons, virtudes nos irmãos que estão ao meu lado no dia de hoje. Amém. Passamos ainda o nosso compromisso para o dia de hoje. Hoje vou apreciar os dons de Deus, os dons que Deus concedeu aos meus irmãos. Escreva isso aí no nosso comentário, também na tua agenda. Hoje eu vou apreciar os dons que Deus deu para os meus irmãos. Então, de forma bem concreta, elogie alguma pessoa hoje. Olha, parabéns, você faz isso muito bem. Parabéns pelo teu dom aqui, parabéns por isso, por aquilo outro. Tá joia? E que dessa forma saibamos ser luz uns para os outros. Qual é o dom que você quer hoje elogiar em alguém? Se for preciso, comente aqui embaixo também os dons que você percebe das pessoas ao teu redor. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Quando você compartilha, se evangeliza, e se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Que Deus abençoe cada um de nós hoje profundamente e ilumine nossa história e nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.